Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Amém! Glória a Deus! Olá, crianças, tudo bem? Esse louvor da abertura é muito lindo, né? Se chama Castelo Forte. Vocês sabem quem escreveu? Martinho Lutero. Ele escreveu esse e outros hinos. E sabia que esse é um dos hinos mais importantes da história do cristianismo? Ele escreveu esse hino num momento muito complicado. Ele tinha sido convocado para uma assembleia onde ele seria julgado pelos ensinamentos da Reforma Protestante. Ele podia ser, inclusive, condenado à morte. Mas ele, inspirado no Salmo 46, que diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele, inspirado nesse salmo, ele colocou mais uma vez a confiança em Deus, colocou sua fé em Deus e sabia que Deus estaria com ele, independente das circunstâncias. Não é demais? Nós devemos ser como ele, colocar sempre a nossa fé em Deus. Mas e aí? Como vocês estão? Tia Márcia voltou para mais um vídeo sobre a Reforma Protestante e eu quero que vocês fiquem aí, ligadinhos. Hoje a gente vai ler alguns versículos. Se você tiver Bíblia, já deixa preparadinha. Mas antes, vamos orar? Posição de oração. Senhor Jesus, muito obrigada, Deus, por mais um dia que estamos na sua presença, Senhor. Abre os nossos corações, as nossas mentes, Senhor, que o nosso coração seja um solo fértil para tudo que será plantado nesse dia, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Na semana passada, nós começamos a entender o que foi a Reforma Protestante. Nós vimos que, durante muito tempo, a Igreja Romana proclamou uma salvação que era ganha por obras, por méritos e que podia inclusive ser comprada. O perdão tinha um preço. Mas esse preço, ele foi pago por Jesus lá na cruz. Nós aprendemos que não há nada que nós possamos fazer para merecer ou para pagar a salvação, que ela só pode vir através de Jesus. E essa era uma das reivindicações que a Reforma Protestante veio trazer. E nós vamos entender isso muito mais hoje. Inclusive, eu falei para vocês que a Reforma se deu realmente, né? Foi uma série de coisas que foram acontecendo, mas ela realmente aconteceu quando Martinho Lutero afixou as 95 teses na porta da igreja. Vocês lembram disso? Sabe o que nós vamos ver hoje? As 95 teses de Lutero. Será que é muita coisa para a gente ler? Bom, vamos tentar. Vou colocar meu óculos e vamos ler juntos. Talvez seja necessário adiantar um pouquinho esse vídeo. Ele começa assim: movido pelo amor e pelo empenho em prol do esclarecimento da verdade, quinta tese. E desta maneira, mais esperem entrar no reino dos céus por muitas aflições do que confiando em promessas de paz infundadas. Amém. Eu acho que é bastante coisa para a gente ler, mas se vocês tiverem interesse de ler todas as 95 teses, é só dar uma busca na internet que vocês encontram rapidinho. A leitura é muito legal. Chama o papai, a mamãe, vamos tentar ler. Mas, para conhecermos os princípios dessa reforma, há 5 pontos que traduzem, que resumem essas 95 teses. Esses 5 pontos são conhecidos como os 5 solas da reforma. Eita, que agora começou a complicar. Tia, que sola que você está falando?
É sola de sapato? Não, não é sola de sapato. Lembra que a tia falou na semana passada que a Bíblia, as missas, as proclamações eram feitas em latim? Pois é, as 95 teses de Lutero também foram escritas em latim. Logo, os 5 solas, que resumem esses princípios, também são em latim. Sola, então, é uma palavra latina que significa somente, que é o que nós vamos conhecer hoje. Eu chamei alguns amiguinhos para nos ajudar a traduzir essas palavras e eu também vou dar uma mãozinha. Vamos lá? Sola Scriptura. Somente escritura. Sola Gratia. Somente a graça. Sola Fide. Somente a fé. Solus Christus. Somente escritura. Soli Deo Glória. Glória somente a Deus. Viu como é fácil? Ah, não é tão difícil, vai. Esses são os 5 pilares fundamentais da Reforma Protestante. E nós vamos ver um pouquinho de cada um desses princípios. Vamos começar então por Sola Scriptura. Somente as Escrituras, somente a Palavra de Deus, somente a Bíblia. Tudo que nós somos, tudo que nós cremos, tudo que nós aprendemos está na Bíblia. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Através da Bíblia que nós conhecemos a Deus, nós conhecemos o plano perfeito de Deus, nós conhecemos a Jesus. Através dos nossos estudos, a cada domingo, a cada vez que nós aprendemos em casa, através da Bíblia que nós temos a revelação de Deus. Através da Bíblia é que nós aprendemos o que devemos ou não fazer. Nós vimos através da Bíblia do começo ao fim o povo que obedeceu, o povo que desobedeceu a Deus e as suas consequências. Ela sim é a nossa base de fé e esperança. A verdade está toda descrita aqui. Deus deixou somente aqui todas as regras e bons princípios que nós devemos aprender. Lá em 2 Timóteo 3,16 está escrito assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Vocês viram? Na própria palavra nos ensina tudo que nós devemos aprender e fazer. Amém? Somente a Escritura. Sola Gratia. Somente a graça. A graça é algo que nos alcança sem merecermos. Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Nós não somos salvos pelo que nós fazemos. Nós somos salvos pela graça do Senhor que nos alcançou mediante a nossa fé. E a gente já vai ver fé daqui a pouquinho. Mas a graça é aquele presente merecido, como nós vimos no outro vídeo. Quem pagou esse presente foi Jesus. Nós não temos um valor que nós possamos pagar por isso. Na palavra de Deus, em Efésios 2, no versículo 8 e 9, diz: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. A graça é um presente de Deus. Sola Fide. Olha, posição de oração. Somente a fé. Para sermos salvos, precisamos colocar a nossa fé em Jesus Cristo. E é Deus quem nos dá fé suficiente para crermos em Jesus, somente em Jesus, como nosso único Senhor e Salvador. Nós acabamos de ler isso, que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. A fé é um dom de Deus. Em Gálatas 3,11 diz que o justo viverá pela fé. Mas aí você me pergunta, tia, se nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, então nós não precisamos fazer boas obras, certo? Errado! Nós precisamos sim fazer boas obras,
Porque as boas obras fazem parte da vida do cristão. Está totalmente dentro de tudo que Jesus nos ensinou. Se nós continuarmos lendo aquele capítulo 2 de Efésios, nós já tínhamos lido o 8 e o 9, certo? Olha só o que fala no versículo 10. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, presta atenção, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Então, nós somos salvos pela graça, não por obras, mas para obras. Todo cristão precisa e é natural do cristão fazer boas obras. Solos Christus, somente Cristo, somente através de Jesus Cristo que nós podemos ter o nosso relacionamento com Deus consertado. Somente através dele que nós conseguimos perdão e salvação. Nós já aprendemos que nós só somos salvos pela graça, mediante a fé em Jesus, porque ele nos amou tanto que deu a própria vida por nós. Ele sacrificou para que nós tenhamos o perdão dos nossos pecados, que nós tenhamos salvação. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai senão por Ele. Nós aprendemos isso na Bíblia. Na Bíblia também diz que há um só Deus e um só mediador, que é Cristo Jesus. Não há outros mediadores, não existem nem outros mediadores, nem mediadora. Somente Cristo é o caminho que nos leva à salvação. E para finalizar, só lhe deu glória. Glória somente a Deus, porque somente Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Deus é o Criador, é o nosso Pai, é o que nos ama, é o que fez tudo, o mundo e toda a criação. Tudo o que há pertence a Deus. Na Bíblia, em 1 Coríntios, no capítulo 10 e versículo 31, diz assim: portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Então, tudo que nós fizermos na escola, na igreja, no trabalho, nos nossos relacionamentos, tudo que fizermos deve ser para glorificar a Deus. A nossa vida deve ser toda para glorificar a Deus em tudo que dissermos, em tudo que fizermos. Tudo o que nós pudermos oferecer tem que ser uma forma de glorificar a Deus. Ele é digno de toda a glória. Somente Ele. Não tem outros representantes de Deus na terra. Ele não divide a glória dele com ninguém. Deus é único e soberano. Somente a Ele a glória. Amém! Esses são os 5 solas da Reforma Protestante. A gente conseguiu resumir bem as 95 teses, não é mesmo? Porque os 5 solas, como eu já falei antes, são os 5 pilares fundamentais. E vocês viram que todos eles estão entrelaçados nos outros? E os reformadores, eles não inventaram nada novo. Tudo o que eles fizeram, tudo o que eles disseram foi com base na Bíblia, nos ensinamentos que Deus já deixou para nós por escrito. Então nós devemos conhecer, devemos ler, devorar a palavra de Deus para conhecer tudo, toda a vontade de Deus, tudo o que Ele nos deixou, a forma que nós devemos obedecer a Ele, a forma que devemos conhecê-lo, glorificá-lo. Tudo isso, tá aqui. É só nós conhecermos a Bíblia. Amém? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Semana que vem tem mais. Eu espero que vocês estejam gostando dessa série, porque a Reforma Protestante foi um dos grandes acontecimentos, um dos acontecimentos mais importantes da nossa história, da história da nossa igreja, da história da humanidade, porque o Espírito Santo se moveu ali, através daqueles homens e mulheres, trazendo para nós, nos levando, na verdade, de volta aos princípios, à palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar para finalizar? Posição de oração?
Senhor Jesus, glória te damos, Santo Deus, porque hoje aprendemos princípios, Pai, que nos levam de volta para Ti, de volta para a Tua palavra, Pai. Nós agradecemos, Deus, por esses homens e mulheres que o Senhor levantou para lutar, Senhor, pela verdade que há na Sua palavra. Grava essa verdade, Deus, nos nossos corações e nos ensina cada dia, Senhor, como a Tua palavra fala conosco. Que nós usemos as nossas vidas para glorificar a Ti, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus amiguinhos. Semana que vem tem mais. Compartilha, fala com os amiguinhos. Divide essas boas novas aí com todo mundo, galera. Um beijo e até semana que vem. Tchau!